Gabriela, você tem algum caso que você ficou surpresa? Conta para mim. Olha, eu vou dizer da minha experiência mesmo. Eu morava num ambiente hospitalar e quando eu fui fazer o meu rastreio, eu estava passando por algumas dificuldades, assim, e com o meu intestino sempre funcionou muito bem, mas estava funcionando muitas vezes. E eu descobri que eu estava com várias bactérias e vários vírus, inclusive lá quando eu fui ver a apostila, muitos eu fui pesquisar também a fundo as bactérias e algumas eram de origem hospitalar. E depois que eu tratei, eu fiquei ótima, né? Meu intestino melhorou consideravelmente. Então, eu posso dizer que eu sou uma experiência viva, né? Quando você faz a experiência, que você vê, assim, o retorno positivo, foi onde eu tive a certeza que eu queria fazer, continuar, né? Fazendo o curso e continuar como terapeuta. E investir, né? Nessa profissão como minha profissão daqui para frente. E muitas vezes as pessoas, de maneira geral, não conhecem esse tipo de terapia. Então eu explico, às vezes via WhatsApp, né, gravo em áudio, explico, falo como é que funciona, como é que é. E eu falo, olha, depois que você fizer a sua experiência, porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas à distância, como é que funciona isso, né? Será que dá certo? E de maneira geral, as pessoas investem muito mais na doença do que na saúde, né? Infelizmente. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas parece que é tão caro, né? Ou quantas sessões vai ser? Não, primeiro a gente precisa fazer o rastreio, né? Não dá para dizer para você, vai ser agora, é 2, 3 sessões. Eu preciso fazer o rastreio para poder te dar um retorno. Então, eu vou falando, vou explicando, e as pessoas, quando fazem a experiência, ficam assim edificada mesmo, né? Nossa, e é um dinheiro que você investe que você tem um retorno, né? Que muitas vezes a medicina não dá o retorno da maneira completa, né? Normalmente a gente remedia e nem sempre a gente vai ter a cura daquela dor ou daquele problema, né? E muitas vezes no biomagnetismo você ameniza a situação, quanto, na verdade, você não melhora de Não uma cura maneira completamente. 100%, né? Sim, Sim. sim. E não só a patologia da pessoa, mas o emocional também conta muito, porque a pessoa cria ali um ânimo e uma disposição física que realmente a gente não é que a gente não sabe de onde vem, mas você acorda outra pessoa, né? Normalmente as pessoas falam, nossa, eu dormi essa noite um sono reparador e acordei com uma disposição física como há muitos anos eu já não tinha mais. Hoje eu atendi algumas pessoas com depressão, que é algo muito comum nessa época. A depressão, a ansiedade, a tristeza, a fobia, a insônia, pessoas que tomam uma infinidade de remédios. Quando eles me contam quais os remédios e a quantidade, eu fico assim, meu Deus, né? Tem uma Sim. moça que disse que tá, eu não consigo ler o todo, mas talvez você consiga ler aí. Ela disse que quando foi no tratamento conosco, no dia 3, acho que na ação comunitária, ela estava tratando uma infecção urinária com remédio, mas saiu do tratamento se sentindo ótima. Fala um pouquinho da ação comunitária, o que que você achou, qual era a sua expectativa, porque no primeiro dia chega para mim assim um pouco com medo, né? Como que vai ser? Fala pra gente. Nós tivemos, para quem está assistindo e não sabe, né, no começo do mês, nós tivemos uma ação comunitária em Santo André, aí no espaço de atendimento da Cláudia, e onde ela reuniu os alunos do Brasil inteiro. Então tinha pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Taubaté, de Santo André e Sorocaba, né? Não sei todos. Enfim, foi uma Litoral experiência muito boa, Argentina. muito significativo poder atender a comunidade ali, foram 45, né? Mais 50 pessoas Sim, mais ou menos, sim. que nós atendemos no final de semana. Então foi muito bom. E você vê as pessoas chegando, né, com N dificuldades ali e saindo de outra forma, né, muito melhor. Então isso é muito gratificante. A gente vê que o retorno muitas vezes é quase que imediato, né? Fazendo os atendimentos voluntários é que serve como um laboratório. Só assim que você Sim. vai aprender Uhum. realmente acertar e errar. Foram aparecendo pessoas certas na hora certa. E eu fui oferecendo o tratamento. E de preferência eu queria, assim, casos críticos, né? De pessoas que realmente têm, às vezes, problemas crônicos e tudo mais. Eu posso dizer que eu conheci muitas pessoas que eu não conhecia e tudo à distância, né? E que eu ainda não conheço pessoalmente, que a gente se conhece via online. Pode dizer que a pandemia trouxe para nós também essa riqueza, Essa né? Da gente possibilidade. conhecer, sim,
de você... ficou sem fronteiras, né? Você consegue atingir o outro fora do Brasil, ou dentro do Brasil, mas a distância de quilômetros, mas consegue atender e estar próximo, né? Mesmo distante. Sempre quando eu dava o curso de biomagnetismo, eu falava assim, quando o pessoal falava de pêndulo, eu falava, que pêndulo? Pêndulo tem a ver com radiestesia, isso daqui tem que fazer o rastreio, tem que pegar no pé, não existe outra forma, só se for ou no tic-tac ou no pé. Então era assim, bem taxativo. Aí eu lembro que no começo do ano passado, logo que começou a pandemia, eu fiquei ali super preocupada. Falei, poxa, eu tenho que pagar o aluguel da clínica, é água, é luz, é contador, é prefeitura. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Eu tinha um gasto grande por mês, né? E vinha tudo dos atendimentos. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu lembro que duas das irmãs que você conhece pediu atendimento e eu fiz. E aí eu fazia, eu tinha que arrumar uma antena, e aí o filho, não, você sabe, não sei, nem sempre está ali disponível. A minha amiga que estava fazendo sempre comigo, aí apareceu esse negócio da pandemia, também não queria. Eu falei, meu Deus, e agora? Ah, vou tentar no pêndulo, vamos ver se vai dar certo. Falei, poxa, acho que deu certo mesmo, né? Porque a gente acaba não acreditando muito. E aí ela chamou a irmã Cidreira e ela falou assim: Olha, eu tenho mais algumas irmãs que estão precisando, porque está nessa época de pandemia, está difícil, não sei o quê. Só sei que ela me mandou 29 pessoas para eu atender numa semana. E aí, depois disso, eu comecei a perceber que aquilo que você falou abriu o leque, abriu o universo, porque você pode atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu acho que quando a gente faz a experiência e vê algo positivo, a gente quer passar para as pessoas, né? Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu gosto de alguma coisa, então eu quero que o outro também tenha a oportunidade, né? Eu sou Sim. muito transparente com os meus clientes, né? Quando chegam, eu explico. E quando é à distância, eu normalmente dou um respaldo daquilo que foi tratado, daquilo que o corpo pediu para ser tratado. E depois eu pergunto se a pessoa fala da possibilidade, né, às vezes do aumento do fluxo da urina e tudo mais, que é uma forma de eliminar todas as toxinas que estão no organismo. E depois eu pergunto se a pessoa sentiu diferente, o que que sentiu. Depois, no dia seguinte, eu pergunto novamente se dormiu bem, como que acordou, a disposição, enfim. E aí cada um dá o seu respaldo, né? De como muitas vezes já dormiu um sono reparador, há quanto tempo não dormia dessa forma, né? É Uhum. muito significativo. Para você aprender o biomagnetismo, você não tem que ser uma expert, não tem que conhecer anatomia, fisiologia. É claro que ajuda, mas se você não conhecer, tem a apostila que mostra todos os pontos. Você vai colocar o vermelho aqui, o preto ali, o primeiro o preto e depois o vermelho. E como que a sua família está assim reagindo? Você falou que também está tratando o seu pai, não é? Sim, meu pai fez rádio já faz 20 anos, né? E eu fui fazer a desintoxicação, né? Para quem não sabe, quem fez quimio, radioterapia, nós podemos tratar, mas primeiro precisa desintoxicar. E como dele fazia 20 anos, eu pensei que fosse dar quase nada, mas é muito interessante, né? Porque você dizia no curso que a pessoa carrega por 13 anos, mais ou menos, os materiais pesados. E o dele pediu 5 sessões. A mesma quantidade de sessões de uma pessoa que eu tratei também, que fazia só 10 anos, né? Então, para ver o quanto o material pesado da quimio e da rádio tem uma influência no organismo. Na segunda sessão de desintoxicação do meu pai, ele tinha uma dor lombar. E no terceiro dia, ele veio perguntar se eu ia tratar. Ele falou: Olha, a minha dor que eu tinha na lombar sumiu. Eu disse: Olha, que eu não estou nem tratando especificamente, né? E meu pai, assim, a princípio, meu pai é mais de idade e tal, eu achei mais durão, eu achei que ele não fosse aceitar, né? Eu falei: Pai, vamos fazer uma experiência, dá pra gente tratar a unha e várias outras coisas, né? E foi muito, tá sendo muito interessante. Hoje eu fiz a última desintoxicação dele, daí o corpo dele pediu um intervalo de 3 semanas pra gente poder dar continuidade no tratamento. Eu acho isso muito bacana, né? Porque cada vez que você pergunta, posso tratar hoje? Eu acho isso muito respeitoso e ético, né? Porque você não está invadindo o corpo do outro. E é que nem hoje, eu perguntei, né? Eu tratei ele e perguntei quantos dias para poder iniciar o tratamento? Um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas? Não, 3 semanas. Então, é você também respeitar o tempo, né? E o corpo, a reação de cada corpo, né? Então, eu acho muito interessante quando você pergunta, posso fazer isso, né? Ou posso fazer esse ponto? E às vezes diz, não, não pode.
Ai, olha que É, beleza, né? é a história, né? Erre, mas não duvide. O Sim. corpo tem uma inteligência, né? A terapia é um todo, né? Que a pessoa não é Sim, só uma parte, né? Ela também é tanto emocional, a psique com o físico, né? Uma coisa vai ajudando sim. a outra. Você ainda passa por alguma dificuldade nos atendimentos? Olha, não sei se eu vou dizer dificuldade. Eu acho que hoje, quando eu vou colocar os pontos, eu já consegui decorar a maioria, né? São aqueles que mais saem. De vez em quando, às vezes, quando surge um paciente diferente, surge um ponto que fala, nossa, nunca vi esse ponto. E aí você vai procurar onde está, porque realmente o corpo humano ele é muito grande, né? E são muitos pontos. Mas com a experiência de todo dia, a gente vai guardando, né, na cabeça. Então eu posso dizer hoje que a minha dificuldade, não sei se eu tenho dificuldade, eu acho que são desafios, né, de cada dia. Eu posso dizer que a minha dificuldade maior, não estou com tanta dificuldade assim. Por isso que é importante a gente fazer sempre o rastreio, né? Quando os alunos perguntam, qual é o ponto que a gente usa? A gente sempre fala, faço rastreio. Porque, é claro, numa emergência, você pode até pegar a receitinha, eu ponho esse com aquele. Mas é importante você fazer o rastreio justamente para você gravar. Gabriela, qual é o conselho que você dá para as pessoas que estão com dificuldade? Essa semana entrou um monte de alunos novos, nessa semana que nós nomeamos de Semana do Biomagnetismo para Todos. De repente, quando você começa a estudar, pode ser que você encontre na metade do caminho uma certa dificuldade, mas quando você realmente se identifica e você vai amando. Eu, à medida que eu fui estudando, eu fui amando o biomagnetismo. E eu posso dizer que em 2 dias, para mim, foi maravilhoso. E está sendo ainda, né? Maravilhoso, porque ainda estou no início, tudo é uma grande descoberta. Então, vale a pena a gente investir, né? Investir na gente mesmo e tudo. Nada é fácil, porque a gente não nasce sabendo. A gente só vai aprendendo à medida que a gente vai aperfeiçoando. Então, vale a pena você investir, já que você já comprou o curso, mesmo que você que não comprou, mas que deseja, investir no seu estudo. Eu acho que a gente, tempo, falta para todo mundo, mas todo mundo tem 24 horas, né? E colocar em prática. E você doar, né? Doar como experiência, pedir para alguém que possa vir te ajudar. E não desistir. Eu acho que coisas para fazer a gente desistir tem um monte, né? Mas eu acho que quando a gente vai assistindo as lives e assistindo também os testemunhos das pessoas, dos outros alunos, isso vai estimulando a gente, né, a não parar. E eu acho que o fato de eu ter ido na ação comunitária também fez muito mais eu ter essa vontade de abrir o meu espaço para poder atender. O meu objetivo era atender somente, não só como uma profissão, mas atender também como forma de ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse é o meu conselho para você que está estudando, mas que não desanime. Eu acho que o grupo que nós temos no Telegram ajuda muito também, né? A gente ali tira as dúvidas, a gente pergunta, na medida do possível, alguém está sempre ali para poder responder. Que não seja de imediato, mas durante aquele dia alguém vai responder a sua dúvida. Então, e a dúvida que eu tenho, alguém já teve um dia, né? Né, é como uma família mesmo, um preocupado Sim. em querer ensinar para o outro, passar para o outro a experiência, dar a mão mesmo, né? E vamos agora já torcer para que essa turma logo, logo fica joinha, já vamos marcar a nossa tira dúvidas pelo Zoom, para quem não sabe, as aulas são mais de 50 videoaulas, tem os e-books e tudo mais. Tem esse grupo no Telegram que é uma sala de aula viva. Assim que a maioria das pessoas já leram, já assistiram todo o nosso grupo, o nosso curso, nós marcamos uma aula via Zoom e vamos marcar a nossa ação comunitária. No grupo lá, por exemplo, hoje eu vi uma pessoa falando, eu conheci no grupo do Telegram uma outra que está fazendo o curso e que mora perto de mim. Ficamos amigas, trocamos lá o endereço e uma está ajudando a outra, né? Agora, essa semana passada, também uma daqui de Taubaté, da minha cidade, falou: Olha, eu também sou biomagnetista aqui, eu atendo em Taubaté, mas ela mora numa outra cidade vizinha. Então, nós ficamos também amigas pelo WhatsApp, mas eu ainda não a conheço. Não fui conhecer o espaço dela, mas assim, tá próximo.
né? Então, às vezes no grupo a gente, nossa, a pessoa tá tão, estamos longe, mas tão próximo ao mesmo tempo, né? Eu acho que é tão importante a gente desenvolver esse espírito de solidariedade, sabe? Então, Gabriela, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Você contribuiu Eu que agradeço. bastante, até para falar né, da experiência, é muito gostoso, porque vai incentivando as outras pessoas. Ontem eu tomei vacina, né, terceira dose, e hoje, na hora do almoço, depois de quase 24 horas, eu comecei a ter uns sintomas diferentes, né? Tava com um pouco de dor de cabeça, começou a me dar um calafrio, eu pensei, deve ser da vacina. Aí eu já fui logo fazer o rastreio. Fiz o rastreio, é Covid? Não. É efeito colateral da vacina? Sim. Pronto, eu já fiz a desintoxicação. Depois fui almoçar e depois do almoço já segui a vida, fui resolver a parte administrativa e burocrática da prefeitura. Aí depois fui para o meu espaço para poder atender e tô ótima, né? Antes que o negócio começasse, já cortei o mal pela raiz. Então, muito obrigada mesmo. Um beijo no coração de vocês, um excelente final de semana e muito sucesso e saúde para todos nós. Tchau, Ah, tchau. tchau, até uma próxima. Até a próxima.